Rapaz, se não tiver amor, né? Rapaz, isso é realmente... se Deus não tivesse amor por nós, a gente não tinha passado do Jardim do Éden, meu amigo. Não existiria a história da história. Por isso é que Deus nos ama. Ele permitiu que, apesar do pecado que é nosso, olha, os meninos aqui presentes não fariam diferente de Adão, as meninas aqui presentes não fariam diferente de Eva. E só foi pelo amor de Deus é que pôde prosseguir a história, né? A história da história é a história escrita por Deus. As filosofias e outras formas de entender o transcendental têm uma ideia de espiral, né? De que a coisa é cíclica, né? Você morre, depois nasce de novo, é cíclico. E que, em tese, você estaria melhorando. Rapaz, não dá para imaginar assim. Eu acho que poderia até ser cíclico, mas a gente está piorando. A espiral é para baixo. Cara. Olha aí, abre o jornal hoje, lê aí. Em suma, se não fosse o amor. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O nosso texto está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5. No capítulo 5. E eu vou abordar o texto, eu vou ler do 17 até o 21, são 5 versículos, mas eles estão juntos, ele não tem como separá-los, não teria como aqui fazer um pouquinho e deixar para a semana que vem, ou uma outra oportunidade que eu possa pregar. Então eu vou combinar com os irmãos o seguinte, eu vou aqui analisar o texto até talvez o primeiro, o segundo versículo, e se não der para completar a ideia hoje, é melhor que a gente veja com calma do que atropelar, principalmente porque estamos, os irmãos aí que assistirem isso num contexto hospitalar, né? Não adianta correr, né? Mas eu vou ler o texto aqui, ler a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos de 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, ao ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O contexto dessa carta de Paulo, o Paulo, o maior missionário de todos os tempos, fez pelo menos 3 conhecidas viagens missionárias, e na sua segunda viagem missionária saiu lá de Jerusalém, né, do Oriente Próximo, foi para a Ásia, e depois chegou até a Grécia, e na terceira chegou até Roma. Mas na segunda, ele fundou uma igreja, ele plantou uma igreja na cidade de Corinto. E é importante a gente entender, Corinto era na Grécia, ainda hoje existe, não a original está distante cerca de 5 quilômetros, mas ainda é uma cidade grande e tem as ruínas da cidade antiga, que também era uma cidade imensa. E olha só, entreposto romano, o Império é romano, viu, pessoal? Império Romano, uma cidade grega, entre Roma e o resto do mundo, digamos assim. Então, era por onde passava todo o comércio, e aí vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que vão atrás de dinheiro e prazeres, e não só coisas boas e muitas coisas ruins. Era uma grande metrópole, né? E Paulo plantou uma igreja ali. A igreja foi muito bem sucedida inicialmente, mas depois começou a ter problemas de falsa doutrina. Falsos mestres que geram falsos crentes. Falsa doutrina, falsa pregação que gera crentes que não creem em Cristo como seu único Salvador e bastante Salvador, que é a essência da pregação.
Quando a pregação foca no que Cristo é e no que ele fez por nós, você convence as pessoas, porque não é você que convence, é o Espírito Santo que convence. Quando você começa a inventar muita doutrina e que não é bem assim, tudo que você começa a colocar entre você e Deus é idolatria. E estava acontecendo algo parecido com isso na igreja de Corinto. Fora a questão de recursos. Era uma igreja que cresceu a ponto de ela contribuir para os irmãos mais pobres. Os judeus cristãos estavam sendo perseguidos lá em Jerusalém, e essa igreja fez uma vaquinha para juntar dinheiro e doar para os irmãos. Então, era uma igreja rica, né? Temos aqui uma audiência imprevista ali atrás. Mas ele sempre participa. Mas vamos lá, senão não vai dar tempo aqui. Pelo menos um ponto eu vou colocar aqui, né? Glória a Deus por esse grande menino. Amo meu filho. Bom, olha, não vai ter como cortar isso do vídeo, né? Senão não vai dar certo, vai ficar assim mesmo. Bom, amém. Então era um entreposto, e eles tinham riquezas, e sabe que o dinheiro corrompe e salta aos olhos, né? Ainda hoje é assim. Ainda hoje há falsos mestres, há falsos crentes, e a gente atrás de dinheiro usando a igreja, usando a religião para isso, né? E lá em Corinto não foi diferente. Então a pregação de Paulo, a carta de Paulo, que ficou registrada, né? Uma carta para a igreja que ficou como doutrina para nós, através da Bíblia, né? Essa segunda carta é uma doutrina que fala assim, pessoal, vocês estão fazendo errado, voltem à sã doutrina. E estavam questionando a autoridade dele, né? Olha, a autoridade minha é inquestionável, a minha autoridade vem de Deus. Ele falava isso com segurança. E aí ele fez essa carta justamente para isso. E esse contexto que a gente está vendo desse texto aqui, é exatamente aonde ele fala do ministério da reconciliação, a reconciliação com Deus, do homem com Deus através de Cristo, né? E exaltava o cuidado que Paulo tinha com essa pregação verdadeira. Então, se há uma pregação equivocada da palavra de Deus, pode ter certeza que não traz paz, traz ansiedade. Se a pregação da palavra de Deus em Jesus é de que você vai ficar rico, Deus nunca proibiu você ser rico. Pelo contrário, é muito bom que nós sejamos cada vez mais prósperos para poder compartilhar a nossa riqueza com o próximo. Isso é um prazer imenso, isso. Mas você olhar a riqueza pela riqueza e colocar isso em primeiro lugar, está errado. Então, quando a pregação da palavra de Deus em uma igreja não está centrada em Cristo, ela não traz paz, traz ansiedade. Tá? Ansiedade. São os meus negócios, é o meu carro, é o meu concurso público, você vai ter sucesso. Aí vem uma Covid, e acabou a teologia da prosperidade com a Covid. Né? Eu dei tudo meu para a igreja e agora Deus está onde? Olha, Deus não estava naquela igreja, me perdoa dizer assim, né? Mas então a verdadeira pregação do evangelho traz paz, porque essa é a verdadeira essência do evangelho. Cristo veio para fazer com que a gente tivesse paz com Deus, porque nós estamos em guerra com Deus desde que nascemos. Então, se não fosse assim, vamos ver por que a paz de Cristo. Por que em Cristo nós temos paz com Deus? Por que isso acontece? E esses 5 versículos nos dão 5 motivos. Eu acho que a gente vai ficar pelo primeiro hoje, que é a regeneração. A regeneração. Olha o que diz o primeiro versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Interessante nesse texto é que a palavra original para criatura, onde está, é nova criatura, ela poderia ser traduzida como criação. Então, é nova criação, é nova geração. E esse verbo que está aqui, traduzido no português para criatura, o original dele em grego, na Bíblia em grego, ela está com um termo que se refere a Deus. É criação de Deus, não é de outra pessoa, não é de um construtor, é de Deus. Então, remete à criação do mundo, remete a Gênesis. Então, quando assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura,
Deus criou tudo de novo naqueles que estão em Cristo. Nós somos nova criação de Deus no momento que nós cremos em Cristo como Salvador e Senhor, no que Ele fez por nós naquela cruz. Esse é um ponto importante de analisar. Então, somos novas criaturas e as coisas antigas já passaram. O Paulo gosta muito da questão da nova ordem mundial, da nova ordem mundial. A grande nova ordem de Deus está em Cristo, porque esse termo também, as coisas antigas já passaram, pode ser traduzido, o original em grego, pode ser traduzido como a velha ordem já passou. A velha ordem acabou. Qual era a ordem? Não comereis daquele fruto. E a gente errou, a gente pecou. E se comerdes, morrereis. Essa era a velha ordem. E nós somos a descendência dessa ordem que falhou em obedecer a Deus. Então, nós merecemos a morte. Olha, se não fosse assim, Paulo também, um pouquinho antes, na carta anterior, olha como é coerente a teologia de Paulo aqui. Ele, na primeira carta ao Coríntios 15, 22, ele diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão todos morrem, nós somos descendência de Adão, mas em Cristo nós somos novas criaturas, nós somos nova geração, nós já sentimos o gostinho da volta de Jesus, da novos céus e das novas terras, porque é isso que o Apocalipse diz que vai acontecer. Então, como é que Deus fez a história da história, regenerando a criação através de cada um de nós? Olha que coisa linda, né? Isso provém de Deus, é que começa a falar no versículo 18, porque tudo provém de Deus. O nosso louvor foi nesse sentido, é o amor de Deus, e é por isso que nós somos regenerados, nós somos tornados, criados do zero de novo, zerar o odômetro, né? Nós não vamos ser reformados, a reforma é reforma religiosa. A nossa reforma não é reforma, é regeneração. Nós somos nova criação, um verbo exclusivo de Deus. E não é ninguém que fez isso, não, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Como foi lá no princípio, havia o caos e Deus começou a colocar ordem. Então, nós, por mais que estejamos tranquilos, nós sem Cristo estamos no caos. Nós não podemos ter paz. A gente só tem essa paz quando estamos em Cristo. E engraçado que os fariseus, né, que eram os religiosos da época, abordaram Jesus e falaram assim, vem cá, mas a gente não está entendendo nada. Como é que é esse processo, Jesus, de a gente ir para o reino dos céus? Você está inaugurando? O fariseu querendo pegar Jesus pelo pé. E aí chega Nicodemos, de noite, para que ninguém visse, né, com vergonha, e procura Jesus. Jesus, me explica essa doutrina aí. E Jesus diz assim, meu irmão, você tem que nascer de novo, só isso. Aí o Nicodemos fala assim, pô, então como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu imagino Jesus botar a mão na cabeça, meu Deus, esse povo não entende nada, por isso que na Bíblia várias vezes diz assim, vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, vocês não entendem, presta atenção, eu não estou falando de nascer da barriga da mãe, é nascer em espírito e em verdade, é ser regenerado. É gerado novamente, é começar do zero de novo, porque vocês pecaram e merecem a morte. Né? E Jesus complementa isso, está lá em João 3,3, diz assim, a isto respondeu Jesus, porque o fariseu insistiu, né? Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. Se nós aqui, que eu tenho certeza que nós nascemos de novo, nós vamos ver o reino dos céus. E essa união com Cristo, quando diz aqui que alguém que está em Cristo, é que o Evangelho de tal forma nos torna parecidos com Cristo, que nós somos como Cristo. E quando Deus olha para a gente, nós temos paz, não porque Ele olha a gente, Ele olha Cristo em nós. Não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo vive em nós. E esse é o primeiro ponto desse texto, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque a gente só consegue ter paz com Deus quando a gente crê que Cristo pagou pelo esse pecado de Adão e que é nosso do dia a dia. E não é só o pecado para a salvação, mas para a santificação. Nós carecemos disso todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam
a cada manhã. Graças a Deus, por amor de Deus, como disse o nosso louvor. Amém?